mostrar alguns exemplos. Vamos passar no primeiro. Uma criança não tem noção da perspectiva, não tem o sentido da perspectiva. E nos desenhos infantis é isso que acontece. Nesta mesma coisa, nós temos ali duas torres, mas só se vê de frente. Se nós olharmos para esta imagem tirada do espaço, por exemplo, onde se vê uma parte da Europa, esta imagem é tirada logo que se sai da atmosfera terrestre, nós olhamos para o planeta e não vemos o quê? Não vemos fronteiras. Hoje que há tanta confusão por causa dos nacionalismos e das fronteiras e guerras e coisas, nós olhamos do espaço, quando nós vemos à distância, quando nós vemos em perspectiva, não há fronteiras, não há raças. Só há uma raça, que é a raça humana. Não é? Todos fazemos parte da raça humana, não há fronteiras. Nós é que levantamos esses muros, levantamos essas fronteiras. Então, digamos que precisamos de perspectiva para compreender a vida. Se passarmos a outra imagem, nós vemos aqui uma árvore ou duas em grande plano e depois vemos outras afastadas. Há muitas pessoas que veem a árvore e não veem a floresta. Isto é, não veem a perspectiva, não veem o quadro geral. Só olham para aquele acontecimento, ou para aquela circunstância, ou para aquele caso, e não veem o enquadramento em que ele se encontra. E perdem a perspectiva. E quando não têm a perspectiva, não são capazes de interpretar a vida, interpretar as coisas que estão à nossa volta. E como tudo na vida, nós precisamos de aprender a olhar. Precisamos de saber olhar. Olhar é uma coisa que se aprende. Caso contrário, nós podemos ser iludidos pelas falsas perspectivas. Vou mostrar mais uma imagem. Não se vê muito bem, porque é pequena, está pequena, mas foi uma sátira que foi feita sobre a falsa perspectiva. Quando se começou a estudar estas coisas, no século XVIII, alguém se lembrou de fazer uma figura, um desenho, com um conjunto de erros de perspectiva. Vocês talvez não vejam, mas, por exemplo, aqui à esquerda, há um rebanho de ovelhas. As ovelhas que estão mais longe são as maiores. Isto é um erro de perspectiva. Porque as que são maiores são as que estão mais próximas e, à medida que se afastam, vão ficando mais pequenas. Depois, este homem está aqui com uma cana de pesca e a cana de pesca dele vai dar ao rio, o que é impossível porque ele está muito longe do rio. Tem uma série de erros de perspectiva. Ou seja, o que é que isto nos interessa? Interessa-nos que quando nós olhamos para as coisas espirituais, também, sem perspectiva, nós perdemos o sentido geral e caímos no erro. A Bíblia ensina que a maneira como vemos as coisas é determinante. É determinante para nós. Os nossos olhos precisam de ser bons, pelo menos em duas coisas. A primeira delas é saber ver melhor o bem do que o mal. Lá em Mateus capítulo 6 diz assim: a cadeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que há em ti forem trevas, quão grandes serão tais trevas. O povo costuma dizer que os olhos são as cadeias da alma, não é? Mas a nossa forma de olhar, a maneira como nós olhamos, se nós só vemos o mal, nós enchemos de trevas. Se nós só vemos o bem, enchemos de luz. É a maneira como nós olhamos para as coisas. Muitas vezes falamos a história do copo meio cheio, para uns é meio cheio, para outros é meio vazio. Há uns que valorizam o facto de estar metade vazia, outros valorizam o facto de metade estar cheia. Tem a ver com posturas perante a vida, tem a ver com formas de olhar. Mas nós não podemos perder a perspectiva nas coisas espirituais. Então a nossa forma de olhar, os nossos olhos, têm que ver mais o bem do que o mal. Esse é o primeiro aspecto. E o segundo aspecto do nosso olhar é que nós temos que manter o olhar em perspectiva. Se não olhamos em perspectiva, se não vemos as coisas em perspectiva, no seu enquadramento, nós falhamos completamente. Eu vou dar aqui alguns casos
da Bíblia, 3 casos do Evangelho. O primeiro é o caso de Pedro. A certa altura, Pedro não queria que Jesus fosse à cruz. Disse mesmo, quando Jesus começou a dar a entender que ia à cruz, e não, Senhor, não, Senhor, nós não vamos admitir tal coisa, nós não vamos deixar. E não foi só Pedro, foi os outros também, puseram-se atrás dele a dizer a mesma coisa. Pedro não tinha a perspectiva. Naquele momento não tinha a perspectiva do reino de Deus. Não tinha a perspectiva do Messias. A única coisa que ele via é que era discípulo de um homem que fazia coisas fantásticas, que curava enfermos, que ressuscitava mortos, que acalmava as tempestades, que alimentava as multidões. E não via mais nada. Não via que ele era o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, aquele que tinha vindo para se entregar a si mesmo por nós. Ele não tinha esta perspectiva. Um erro de perspectiva. Pensemos agora em Judas Iscariotes, aquele discípulo que o traiu por dinheiro. Ele também não tinha a perspectiva do reino. Ele ficou entusiasmado quando Jesus apareceu, com os milagres que ele fez, com as maravilhas que ele operou, com as palavras que ele dizia, com a sabedoria que ele revelava, com a autoridade com que falava, e tal e qual como os outros discípulos, Judas, ele ficou encantado com aquela figura, com aquela personagem, Jesus, e tornou-se discípulo, e andou com ele durante 3 anos e meio. Mas houve uma altura em que ele possivelmente tinha uma outra ideia de que Jesus iria fazer, e como isso não aconteceu, ele desanimou e pensou, bom, eu já não faço aqui nada, ao menos vou tentar ganhar algum dinheiro com isto. E quando foi assediado pelos líderes do templo, os sacerdotes do templo de Jerusalém, ele aceitou vender Jesus por 30 moedas de prata. Ele não tinha perspectiva. Judas Iscariotes não tinha a perspectiva do reino. Pensemos ainda em Tomé. Tomé chamado Dídimo, que não acreditou depois de Cristo ressuscitar. Ele não acreditou, porque ele não estava lá presente, e quando lhe disseram, não acredito, se eu acredito se puser os meus dedos de um lado e coisa e tal. Ele não acreditava que Jesus pudesse ressuscitar, porque ele sabia que Jesus tinha sido crucificado, tinha sido morto de uma maneira vergonhosa, o tipo de morte e tortura mais aplicado aos criminosos e mais degradante que o Império Romano tinha. E ele pensou, não, acabou-se. Quando disseram que Jesus tinha ressuscitado, ele não acreditou. E só acreditou quando viu e pôde pôr os seus dedos nas cicatrizes de Jesus. Tomé também não tinha a perspectiva do reino. Faltava-lhe a perspectiva. Faltava-lhe compreender que a figura de Jesus, a personagem de Jesus, se enquadrava num contexto mais vasto, que não era apenas andar daqui por ali, de vila em vila, de cidade em cidade, aldeia em aldeia, a fazer o bem e a pregar umas coisas muito interessantes e tal, que ia muito para além disso. Ele não conseguia compreender, nenhum deles conseguiu compreender. Faltava-lhes a perspectiva. Nós precisamos ter perspectiva na nossa vida. A forma como vemos pode mudar a nossa vida. Amém? A nossa perspectiva, a forma como nós olhamos, pode mudar a nossa vida. Vamos passar, e eu vou ler um texto em Isaías, capítulo 40, versículos 28 a 31, diz assim: Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa nem se fatiga? É inescrutável o seu entendimento, dá força ao cansado e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Amém? Nós temos aqui 2 perspectivas. A perspectiva da águia e temos a outra perspectiva, podemos dizer que é a perspectiva da galinha, não é? Aquela que anda, aquele bichinho que anda a bicar e que não levanta a cabeça para cima. E temos a águia que vem lá de cima das montanhas, que
tem perspectiva, que vê as coisas em perspectiva, que olha de cima para baixo. E isso muda tudo. Muda tudo. Porque quando nós vemos as coisas, o nosso olhar é de cima, é um olhar espiritual. Quando nós olhamos as coisas segundo a revelação que temos de Deus, com os nossos olhos espirituais, estamos a olhar como uma águia, estamos a olhar desde cima, estamos a ver tudo aquilo que está a acontecer, mas temos uma perspectiva, temos uma leitura, temos um olhar que nos enquadra tudo aquilo que está a acontecer. Ao passo que os animais que não voam, os animais terrestres, os animais rastejantes, os animais que não saem do solo, eles não conseguem ver o que se passa. Amém? Até a vida é diferente. A vida, o olhar da águia é um olhar muito mais belo. Você já pensou quando a águia se lança de alta montanha, nas correntes de ar quente, e vê de cima para baixo a paisagem, e vê as diversas tonalidades, os diversos tons das copas das árvores, da vegetação, da própria terra, a beleza da paisagem? Ela tem uma perspectiva. Ela vê, o olhar da águia é um olhar muito mais belo, muito mais bonito. Além de ser muito mais integrativo, muito mais completo, é um olhar muito mais bonito. O que é que vê uma galinha, um coelho, um animal rastejante? Vê só as coisas que estão ali ao lado. Não tem noção da beleza das coisas. Não tem a noção da grandeza das coisas. Uma galinha ou um animal deste género que eu falei não tem a noção de como é o mundo. Não tem a noção de como são as coisas. Tem a noção apenas do seu pequeno mundo pequenino. E por vezes, quando nós não temos uma perspectiva na nossa vida, não temos um olhar em perspectiva, espiritualmente falando, nós também não vemos mais nada senão aquilo que está 3 palmos à frente do nosso nariz. Aquilo que está à nossa volta. Nós não vemos como a águia, ao contrário da águia, não vemos a beleza das cores das árvores, não vemos a beleza dos rios, não vemos a beleza das montanhas, não vemos a paisagem, não vemos tudo aquilo que se passa de cima, não vemos as próprias nuvens, não vemos nada disso. Nem sequer vemos o céu azul. Quando nós temos a perspectiva da galinha, nós vemos apenas o chão. E quando nós vemos apenas o chão, nós só vemos impurezas, nós só vemos pedrinhas, nós só vemos, portanto, lixo, nós só vemos coisas que não são belas em si mesmo, só vemos aquelas coisinhas que estão à volta, feias, que não têm graça nenhuma, que não inspiram ninguém. Mas a águia, quando se lança lá de cima, ela é completa, tem um olhar completamente inspirador. Ela vê a beleza do mundo. Olha, irmão, se você é um crente que diz assim, este mundo está no maligno, e este mundo é uma porcaria, não tem nada que preste, eu vou orar por si. Porque este mundo é a criação de Deus. E tem muita coisa boa. Você tem que mudar o seu olhar. Tem que mudar a sua perspectiva. Tem que ver de cima. Tem que ver como a águia. E diz que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças e sobem como as águias. Isto é, e passam a ter uma perspectiva diferente. Uma perspectiva muito mais rica, muito mais bela, muito mais plena das coisas, da realidade das coisas e da vida. Quando os nossos olhos espirituais são bons, isto é, quando são ungidos com colírio, como diz lá no livro do Apocalipse, e quando nós temos a perspectiva certa, nós podemos voar como as águias nas correntes do Espírito. Mas tem certos momentos nós não conseguimos voar. Há momentos na nossa vida em que nós temos dificuldade em voar. Temos dificuldade em ver as coisas lá de cima. Somos agredidos daqui e dali, somos incomodados daqui e dali. E parece que não temos aquela capacidade de subir e ver as coisas de cima. Se não conseguimos voar, pelo menos possamos correr
como diz aqui a palavra de Deus. Correrão e não se cansarão. Se não consegues voar, pelo menos corre. Corre como os discípulos na manhã da ressurreição. Quando ouviram dizer que Cristo tinha ressuscitado, quando as mulheres vieram dizer que Jesus já afinal não estava no túmulo, ele tinha dito que ressuscitaria, afinal já não estava lá, provavelmente ele ressuscitou, eles correram. Se não consegues voar, pelo menos corre. Mas às vezes nem sequer conseguimos correr. Nem sequer conseguimos correr. Então, se não conseguimos correr, possamos pelo menos caminhar. Amém? Se não consegues voar, corre. Se não consegues correr, pelo menos caminha. Caminhar como os discípulos a caminho de Emaús. Como aqueles discípulos que iam com Jesus, sem saber que era Jesus ressuscitado, e iam falando, saindo de Jerusalém, a caminho de Emaús, falando dos últimos acontecimentos. Eles iam caminhar. Eles não tinham parado. E o importante é nunca parar, nunca desistir. Se puderes, voa. Porque aquele que voa tem um olhar muito mais belo, muito mais correto, muito mais completo, muito mais pleno, muito mais inspirador. Mas se não consegues voar, pelo menos corre nas coisas de Deus. E se ainda assim estiveres tão cansado que não consegues correr, pelo menos anda, mas não pares. Nunca, nunca pares no caminho do Senhor. Isso é importante. Eu tenho visto ao longo da vida várias pessoas que chegaram a voar, já foram águias, muitas vezes corriam e agora nem andar andam. Estão deitados à sombra da bananeira. Não têm forças. Não têm forças para se mexer. Não têm forças para se levantar. Porquê? Porque eles há muito perderam a perspectiva da sua vida. A perspectiva das coisas de Deus. A perspectiva das coisas espirituais. Eles perderam há muito tempo. E então andam um bocadinho. Estão ali à volta sempre em círculo, como a galinha, a bicar aqui, a bicar ali, a bicar lá. Dizem que as galinhas são estúpidas, não sei se é verdade ou não. Mas pelo menos têm uma vida muito aborrecida. Né? Porque andam sempre ali às voltas, coitados, não fazem mais nada. Não? Olhar para o chão, olhar para o chão, olhar para o chão. E há crentes assim, passam a vida a olhar para o chão. Olha ali uma impureza. Olha ali uma coisa, um lixo. Olha que feio. A irmã devia ter feito a limpeza, não limpou aquilo, está ali uma cozinha. Levanta os seus olhos para cima. Veja de cima. Veja as coisas de cima. Veja o quadro. Veja a perspectiva. Veja a beleza do mundo. A beleza da vida. Amém? Quanto mais fanáticas as pessoas são, mais mal dizem deste mundo. Atenção, eu não estou a dizer que nós não devemos criticar. Eu sou o primeiro a fazê-lo. Aquilo que nós achamos que está mal neste mundo, na sociedade, etc. Não é isso que eu estou a dizer. Eu estou a dizer que, independentemente das coisas que estão mal, e são muitas, nós temos que olhar de cima. E nunca perder de vista a perspectiva, a beleza do mundo. A beleza das coisas. Quando nós vemos de cima, vemos muito mais longe. Muito mais longe. Um dia alguém amigo meu, apanhou um avião em Lisboa e foi para Faro, e ele disse, isto é tão interessante, quando a gente levanta, quando a gente vai já chegar, quando o céu está limpo, e nós viramos, o avião se vira para sul, e apanha a sua altitude, nós vemos praticamente o Algarve. Vemos à distância. A galinha não vê à distância. Vê o que está à frente do nariz. E mal. Vê as porcariazinhas todas. Vê o lixo. Vê os resíduos. Vê aquilo que não presta.
e vive nessa insatisfação, nessa tristeza, uma vida sem graça, uma vida sem pica, como se costuma dizer, sem entusiasmo. Mas quando nós olhamos de cima, nós vemos as coisas noutra perspectiva. É claro que a águia, uma das razões porque ela vê de cima é porque ela vê as presas cá em baixo e ela tem um olhar penetrante, um olhar à distância fantástico. Mas ela vê o enquadramento. E quando diz aqui que aqueles que confiam no Senhor ou que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias. E portanto não vamos fingir que para poder ser águia, espiritualmente falando, qualquer momento em qualquer pessoa pode ser. Não, tem que renovar as suas forças. E como é que nós renovamos as nossas forças? Em intimidade com Jesus, em comunhão com Deus. É quando nós renovamos as nossas forças. E aí nós então voamos com águias, com asas como águias, e podemos ver as coisas desde cima, e podemos ter uma perspectiva rica, uma perspectiva plena, para compreender, para poder tirar partido das correntes do Espírito. Porque é que as águias voam tão alto? Será que elas não se cansam? Não. Sabe porquê? Porque elas abrem as asas, procuram as correntes de ar quente, abrem as asas e planam uma grande parte do trajeto. Planam. Simplesmente têm que abrir as asas e deixar ir nas correntes do ar que circulam nas alturas. E o cristão pode fazer o mesmo nas correntes do Espírito. Amém? Não se cansa. Para chegar lá acima, se você está cá em baixo, talvez se canse um pouco. Por isso tem que renovar as suas forças. Tem que buscar a Deus. Tem que procurar Deus na sua vida. Tem que dizer: Deus, eu estou aqui. Renova as minhas forças. Eu sinto-me fraco. Eu já estive diferente. Eu já estive muito melhor. Ajuda-me. Dá-me a mão. E Ele vai renovar as suas forças. E você pode ir lá acima e descer. E planar nas correntes do Espírito. Com asas como águias. Amém?